Tá, esse estudo aqui é sobre o Jó, capítulo 2, versículo 9. É aquele episódio que a mulher dele manda amaldiçoar ou manda abençoar, né? Então essa que é a questão aqui que eu vou colocar. É um estudo bem pequeno, vai ser rápido. Eu já dei uma introdução ainda agora aqui. Então a pergunta é, será que de fato ela mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer, ou ela mandou ele pedir a bênção de Deus e morrer, né? O que muitas pessoas hoje têm dúvidas sobre isso, né? Mas como eu falei, é necessário a gente analisar aqui a palavra que é usada ali naquele contexto. E a palavra é a palavra barer, que é esse que está aparecendo aí. E eu gostaria de apresentar a vocês mais 3 ocorrências da mesma palavra na Bíblia hebraica. Vamos lá? A primeira ocorrência, ela se dá ali em 1 Reis, capítulo 21, no verso 13. E esse episódio é muito interessante porque a Jezabel, que era a mulher de Acabe, ela fez uma acusação falsa contra Nabote. E aí ela mandou 2 homens de Belial fingir que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E aí ele foi morto por apedrejamento na praça, porque ele amaldiçoou a Deus e o rei. Mas era uma acusação infundada, era mentira de Jezabel. Era só para Nabote morrer e Acabe tomar posse da vinha dele. Então, o texto hebraico, curiosamente, mostra a palavra barer, que é esta que está de vermelho aí na tela de vocês, está aparecendo, né? Vocês confirmem comigo? Então, é a mesma expressão de Jó. Agora, se esta palavra barer significa amaldiçoar, que sentido tem a morte de Nabote nesse contexto, né? Que sentido tem? Como que uma pessoa vai morrer por apedrejamento, por abençoar Deus e o rei? Vamos caminhar mais para frente em Jó, agora no capítulo 1, no versículo 5, onde Jó está preocupado ali com a integridade dos seus filhos, né? Ali com o comportamento deles diante de Deus. E ele vai fazer uma prece diante de Deus para que, porventura, os seus filhos não tenham amaldiçoado a Deus no seu coração, blasfemado de Deus nos seus corações. É o que o texto está falando aqui. Os meus filhos não tenham blasfemado de Deus nos seus corações. Ele dá aqui Elohim e a palavra coração aqui no plural, no final. Então, percebam aqui de vermelho que é a mesma expressão, isso, né, daqui do Reis. Ainda no versículo 11, no mesmo capítulo, lembram que Satanás, né, chegou diante de Deus e disse para Deus arrancar tudo de Jó para que ele visse o que Jó poderia fazer se ele não tivesse mais nada das bênçãos de Deus. Ele não iria assim blasfemar diante de Deus na sua cara. Lembram desse episódio? E exatamente a Bíblia nos mostra a mesma expressão. Vem aquela pergunta: qual o sentido teria se barer ela significasse amaldiçoar? Qual seria o sentido de Deus tirar tudo de Jó para ver ele o abençoar? Não teria como, né? Não tem sentido. A mesma coisa, a preocupação de Jó seria em vão, aqui no versículo 5, dos filhos dele. Se eles teriam abençoado a Deus no seu coração. Não teria sentido. Então, percebam que há algo aí diferente em Barer, nesse contexto, né? Mas o que de fato aconteceu? Barer Elohim Vamut é a expressão que aparece ali em Jó capítulo 2, ligado ali ao episódio da mulher dele, né? Com Jó, mulher de Jó, pedindo para ele, literalmente no texto hebraico, abençoar Deus e morrer. Só que a pergunta é, será que a narrativa se deu, de fato, com a palavra barer ou a palavra kelalá, que significa a maldição, é ligada à maldição, né? Blasfêmia. Tem uma professora de hebraico aí que ela vem falando muito bem sobre isso, a professora Sara, eu não sei se vocês já ouviram, deve ter ouvido, né? Então,
ela explica muito bem sobre isso daí, mas eu não vi ela no vídeo colocando esses 3 pontos, né? Essas 3 referências que eu estou colocando aí, que seria bem interessante para somar no vídeo dela, ficaria muito mais completo, eu penso. Mas uma coisa que ela fala no vídeo, que é de fato verdade, é que os escribas, tanto do passado como os de hoje, tá? Os judeus, eles hesitam antes de colocar qualquer palavra de maldição associadas a Deus. Então, era normal um escriba da época ele trocar aquela expressão por outra. Vocês estão entendendo? Então, foi isso que aconteceu. E a gente percebe desde lá de 1 Reis até os capítulo 1 de Jó e o capítulo 2, onde a mesma expressão vai aparecer. Porque se a gente for pelo caminho do contexto menor, a gente vai acabar caindo em uma grande armadilha, porque o contexto maior de Barer, ele é abençoar. Então, ele não te dá nenhum respaldo para acreditar que Barer, em alguma circunstância, venha a significar amaldiçoar. Então, pelo esse contexto maior, você já tem uma grande dica de que essas 3 passagens ou 4 passagens, elas não significam Barer ali, não vão significar de maneira nenhuma, na escrita, amaldiçoar. Mas ela está apontando para um eufemismo. Então, isso é costumaz do povo judeu, muito religioso, tirar as palavras de maldição, qualquer palavra ruim, do contexto ali que está ligado a Deus, tirar e colocar uma outra, suavizando ali a narrativa, entendeu? A escrita. Então foi isso que aconteceu. Não tem nada demais, não tem nada o que acrescentar aí, né?